Vamos falar de invasão também ao saguão do prédio do Banco Itaú, pessoal. Meus amigos, um grupo de manifestantes, trabalhadores muito preocupados, ali às 3 horas da tarde de uma quinta-feira, adentraram ali e realmente sem pudor, ali na Avenida Brigadeiro Faria Lima, a famosa Faria Lima, né? O santuário dos Faria Limers, né? E é uma área nobre de São Paulo, evidentemente, reduto, coração ali do mercado financeiro, centro nervoso do mercado financeiro brasileiro. E os ativistas do movimento dos trabalhadores e sem teto e também da Frente Povo Sem Medo, olha a ironia, defendiam reforma tributária e a taxação dos super ricos, doa quem doer. Marinho, meus amigos. É o que eu acabei de dizer. Então, o governo ele vai reforçar cada vez mais essa narrativa de que, olha, nós estamos tentando taxar os super ricos, mas não conseguimos. E aí, os movimentos já estão sendo convocados justamente para que isso seja reforçado. Porque, diante da fragilidade do governo, diante do seu público, e tendo até índices favoráveis, tá? A questão do desemprego caiu no país, também a renda está acima da inflação, crescimento. Então, tudo isso são dados favoráveis, mas o governo não consegue estabelecer uma diretriz justamente porque as coisas estão mais caras no supermercado. E agora a tentativa do governo qual é? Vamos mobilizar os nossos movimentos que estão vinculados para que a gente force então essa narrativa. Olha, nós estamos tentando de qualquer forma taxar os super ricos, mas não conseguimos fazer isso, porque o Congresso não deixa, o STF não ajuda, então a gente está tentando, mas a gente não consegue, está de mãos atadas. Essa narrativa vai sendo cada vez mais reforçada, só que lembrando, o IOF também pode gerar impactos naquelas pessoas que estão endividadas em relação ao cartão de crédito e também para o microempresário, aquele empresário pequenininho, ele também vai sofrer as consequências em relação à possibilidade de elevação do imposto sobre operações financeiras. É isso. É importante falar aqui que tem uma baita de uma ironia patética aqui, que vale a pena a gente ressaltar, Maria de Carli. Sim. No nome desse movimento aí da Frente Povo Sem Medo, eles mal consideram o medo que deve ter sofrido ali a faxineira desse prédio, os próprios seguranças ali nesse prédio, todos os bancários ali também que, enfim, dão duro, ralam todo dia. Esses pretensos defensores dos pobres, das camadas mais populares, talvez nesses funcionários que dependem do trampo deles nesse prédio, com certeza eles não consideraram isso para pagar esse pedágio ideológico e fazer esse teatro genuinamente patético que a gente está vendo aí. Né? Totalmente, Marinho. E tem 3 ganchos que eu queria falar aqui na minha fala rapidamente. O David tocou num assunto muito importante, que é a questão dos índices. Temos atualmente índices relativamente positivos no Brasil. A questão do desemprego está baixo, o crescimento está relativamente estável, economia aquecida, beleza. O governo não está sabendo vender direito esses números, porque justamente vivemos uma questão de inflação, aumento de preços. E é o que eu disse já anteriormente lá atrás e escrevi artigos sobre isso. Corremos o risco de ter um efeito Biden aqui em 2026, tanto pelo fenômeno dos preços altos com alimentos, remédios e com a característica do nosso presidente também, que é um senhor também ali parecido com o Biden e tudo mais. E as pessoas acabam apontando essas semelhanças ou não. O segundo aspecto é que a esquerda, como um todo, perdeu apelo. Ela perdeu apelo, ela perdeu mobilização, ela perdeu pauta. Porque agora ela não consegue mais conversar com os antigos apoiadores que conversavam com ela. Aí ficam esses ideológicos, idealistas, querendo fazer balbúrdia, ao invés de resolver, de fato, o problema da população brasileira. E trazendo isso, eu sempre trago aqui o mapa da votação de São Paulo. Quem ganhou nas periferias e nos bairros mais pobres foi a direita, com uma nova narrativa. Por que será? E a esquerda só ganhou nos 2 distritos mais ricos da cidade de São Paulo. Então, para mim, isso já mostra um desespero desenfreado desses movimentos. E o terceiro ponto que eu queria falar é, justamente, agora a esquerda vai tentar se reinventar com essas pautas que vão ser muito apelativas no Congresso. Uma delas é a questão da isenção dos R$5.000, que quase que tem unanimidade política ali no Congresso, mas também que toca nessa questão da taxação dos super ricos e tudo mais. Então, vão ser pautas novas que vão precisar ser atraídas para justamente não perder o apoio político em 2026. Isso sem mencionar que a família Setúbal, uma das das principais famílias ali associadas à história financeira brasileira, donas do Itaú, foram notórios e publicamente apoiadores do presidente Lula na eleição de 2022. Além disso, financiam ONGs e causas culturais e eventos, enfim, artísticos que são diretamente alinhados a causas progressistas. Então, isso sem dizer os lucros faraônicos de recordes que, historicamente, o Itaú teve durante os governos petistas. Então, sinceramente, a esquerda finge odiar banqueiro,
Os banqueiros fingem temer esses movimentos de rua à esquerda e, historicamente, o Partido dos Trabalhadores lucra com os dois. E com essa grande fachada que a gente acabou de ver. Zagarino. Verdade, eu concordo 100%. E em relação ao que a Maria estava comentando, você percebe que o governo federal não tem como se sustentar só por narrativas. Começa com a narrativa quando eles eram oposição, de que o Brasil tinha muita queimada, a Amazônia estava pegando fogo, que tinha índio morrendo. E aí eles assumiam o governo, essa narrativa sai de lado e é agora o governo que vai salvar a democracia. E a população, ela está descolada dessa realidade. O PT, que é o partido que hoje preside o nosso Brasil, ele está completamente descolado da população, que não está preocupada nesse discurso, ela está preocupada que o alimento esteja com preço bom, que tenha uma geração de renda, que tenha um fomento ao empreendedorismo, isso não vem acontecendo. E aí eles estão perdendo essa parte, que é a grande parte do Brasil, e estão se fazendo valer desses movimentos, que são aí marionetes. Você pega esse movimento que está passando na tela agora, do MTST e da Frente do Povo Sem Medo. O que é uma ironia também, porque eles deveriam ter medo, afinal de contas, estão invadindo o prédio público aí. Os últimos que invadiram tomaram aí 17 anos de condenação, 15 anos de condenação. Tinha que ter medo desse povo aí de fazer isso, porque eu quero saber quais são os resultados dessas invasões, se teve depredação, se quebraram alguma coisa, porque não é a primeira vez que o Movimento Sem Terra invade prédio público, desculpa. Se a gente comete essa gafe, a gente vai ser criticado. O Movimento Sem Teto invade prédio público, invade instituição privada e não acontece absolutamente nada com eles. Diferente do que aconteceu lá no dia 8 de janeiro, que infelizmente tivemos aí dezenas, centenas de pessoas condenadas por crimes que aparentemente não aconteceram, com 17 anos de cadeia. Os movimentos de rua claramente continuam presos ali nessa visão romântica, idílica, ultrapassada, completamente jurássica de combater os ultra-ricos, quando os políticos que eles votam e colocam no poder, à noite estão brindando nos salões da aristocracia exatamente com os mesmos representantes dessa elite que eles juram combater. Então, nada fica de pé nessa história aqui. É só, sinceramente, um teatro ali, uma sinalização de virtude, ou para pelo menos, não sei, massagear o próprio ego e achar que realmente está defendendo os pobres e os oprimidos, sendo que nada fica de pé, um grande castelo de cartas. Doutora Luciana Nepomuceno, quero te ouvir também, mas quero trazer um outro contorno aqui, se você me permite, porque enquanto tudo isso estava acontecendo, pessoal, a campanha para a taxação BBB, sim, do Partido dos Trabalhadores, já gerou uma verdadeira batalha dos vídeos feitos por inteligência artificial nas redes sociais para defender a taxação dos bilionários e dos super ricos, dos bancos e das bets, os chamados super ricos, principalmente, pessoal, que virou o grande bode expiatório da esquerda do momento. A sigla já desembolsou pelo menos R$173 mil só para impulsionar a campanha Ricos versus Pobres nas redes sociais, usando claramente o VEL 3, né, uma nova e fantástica plataforma de inteligência artificial. Eu sabia que na hora que o brasileiro, nessa usina de memes, tivesse acesso a algo desse tipo, tem coisas absolutamente hilárias e engraçadas que saem disso. Só que virou uma grande trocação de memes com um protesto político embutido na mensagem deles, né? Marinho, exatamente. Mas com dinheiro público, com dinheiro partidário. É aqui que mora o perigo, é aqui que é o pulo do gato. Doutora Luciana Nepomuceno. O presidente Lula, desde a campanha, e não é prerrogativa do Lula 3, vem desde os outros governos, ele adota essa política de vamos taxar os mais ricos porque eles recebem mais. E agora traz toda essa campanha em rede social, como você bem disse, com o dinheiro público para reforçar essa sua narrativa. E isso vem como resultado coordenado esse movimento que nós tivemos de invasão, que não é resposta. Eu vejo esse fato que aconteceu na Faria Lima sobre 2 ângulos de análise. Primeiro, o Lula, enquanto o líder executivo, líder do PT, que ele consegue falar com as bases, ele consegue mobilizar os movimentos sociais para
darem ali vazão a esse seu discurso. Agora, de um outro lado, ele esquece que ele é ali o chefe de Estado e que ele tem que ter responsabilidade fiscal, ele tem que sentar à mesa de negociação, e a resposta foi o que o Congresso deu a ele. Então, mostra toda essa fragilidade também do governo nessas narrativas que não sustentam mais as propostas que o chefe do Executivo tem que ter para o Brasil. Nós sabemos que aumentar imposto, e principalmente o IOF, é a forma mais rápida de arrecadar. É a forma mais rápida de arrecadar e de manter o teto fiscal, porém, ela é a mais impopular. Tanto que se vê que nós temos toda essa rejeição popular reverberada no Congresso Nacional. Mas sabe o que eu vejo? Assim, uma estratégia eleitoral muito clara também. Como eu disse anteriormente, a esquerda perdeu tração, a esquerda perdeu pauta, não sabe mais como atrair eleitores e afins. Então, o que ela está buscando? Um inimigo em comum para conseguir justamente ali ter o inimigo, a narrativa do inimigo e conseguir gerar emoção num eleitor que está ali apático. Vamos combater o bilionário, vamos combater os mais ricos, para as pessoas ficarem com raiva, porque a raiva é um fator, é um elemento extremamente importante para a gente conseguir sair da cama e levantar nas urnas. Então, ao meu ver, também é uma estratégia eleitoral muito, quiçá, veremos eficaz ou não, mas é uma estratégia de levantar emoção, porque somos eleitores emocionais. Mas, ok, vai funcionar para manipular muito incauto, muita gente que não está minimamente conectado com a realidade. Mas é cômico, porque isso não se sustenta um peteleco, essa narrativa aqui, se você vê o que está por detrás das cortinas, né, nas relações históricas do PT, principalmente com os banqueiros. Então, nada fica de pé, sinceramente. 10 horas e 57 minutos, pessoal. Eu quero retornar aqui brevemente, ainda para falar sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, pessoal, que derrubou todas as ações do governo e também do Congresso. E, na verdade, eu gostaria só de trazer aqui com precisão, depois dessa decisão, entrando no circuito aqui do ministro relator Alexandre de Moraes, o pronunciamento do presidente da Câmara, Hugo Mota, a primeira reação dele a partir dessa decisão. Temos aqui, podemos conferir na tela ou eu faço aquele aqui? Então, vou só pedir aqui para todo mundo estar acompanhando, poder acompanhar também na íntegra aqui, pessoal, todo mundo nos assistindo. A decisão, e aqui claro, uma postagem no X, antigo Twitter, do presidente Hugo Mota da Câmara dos Deputados. Ele diz, abre aspas, a decisão do ministro Alexandre de Moraes evita o aumento do IOF em sintonia com o desejo da maioria do plenário da Câmara dos Deputados e da sociedade. Continuamos abertos ao diálogo institucional com respeito e serenidade, sempre em busca do equilíbrio das contas públicas e do crescimento sustentável da economia. Enfim, um pronunciamento protocolar aqui, basicamente, tentando de alguma forma dizer que foi favorável a essa decisão, mas não é que a parada não está decidida, não é que o jogo está liquidado aqui, né, David? Agora vão se sentar à mesa, vão conversar, né? E essa narrativa do governo que está sendo gerada pode ganhar ainda mais força, né? Porque é aquilo que eu disse. Eles vão tentar de qualquer forma, até prestando atenção nas imagens que foram geradas dessa campanha em relação ao governo federal, né? Que o PT investiu quase R$200 mil para impulsionamento. A gente vê, então, pessoas carregando sacos ali com impostos pesados, pessoas de origem mais simples nas imagens que são geradas por meio da inteligência artificial e pessoas de terno e gravata que no vídeo aparecem como as mais ricas, essas pessoas, carregando impostos que são saquinhos ali levinhos, então fica fácil para que a pessoa realmente consiga. E numa outra imagem projetada, a balança da justiça, estabelecendo então que eles querem fazer essa justiça social. E uma das medidas foi o IOF, né? Zagarino, isso aí para mim já é um prenúncio do que a gente pode estar esperando da influência da inteligência artificial nas peças de marketing político do ano que vem. Eu ia comentar exatamente inclusive, sobre isso. Como a eficiência dessas campanhas, ou pelo menos como essas campanhas vão conseguir inundar as nossas telas, assim vai ser um verdadeiro tsunami de conteúdos, então eu acho que é o que está escrito aí para o ano que vem. E que elas vão tentar, de alguma forma, impactar as pessoas que estão ali assistindo. Agora, qual é a veracidade dessas campanhas? Por exemplo, quando você pega um trabalhador com esse saco de cimento, esse saco pesado nas costas e supostamente a pessoa que está bem vestida com um saquinho pequeno, é verdade? Ou será que a gente só recolhe imposto no imposto de renda? Será que não tem imposto em tudo que a gente consome? Tem, gente. Quem consome mais? Quem ganha mais. Então, isso de que, olha, o rico... Primeiro, quem que é o rico?
O rico é quem ganha ali 10 mil, 15 mil, 20 mil. Esse cara não é rico. O rico é quem ganha milhões de reais por mês. E essa parcela da população brasileira corresponde a 0,00001%. Então, a gente tem que ter uma redistribuição, tem que ter uma discussão, mas não necessariamente com base nessa campanha que foi feita e com esse absurdo que foi gasto de 175 mil, 173 mil reais com campanha publicitária. Por quê? Porque nessa campanha publicitária, ninguém está explicando. Eu não sou contra a campanha publicitária, pelo amor de Deus, mas não fica muito livre, leve e solto para cada um que está assistindo entender? Será que todo mundo tem essa compreensão que são inúmeros tipos de impostos no Brasil e que a conta não é simples? É muito fácil você dizer, olha, quem paga imposto no Brasil é o pobre e o rico não paga. Isso é verdade? Isso não é verdade. Está longe de ser verdade. O ponto que o Zagarino tocou é interessante porque traz a gente fazer uma reflexão aqui sobre como funciona a questão do imposto no nosso Brasil. A gente costuma dizer que aqui a taxação é regressiva. E o que isso significa? Porque onde mais se gasta imposto são com os produtos. E quem mais arca no bolso, porque o mesmo imposto que eu vou pagar num produto X é o mesmo imposto que um bilionário vai pagar nesse mesmo produto X. E é o mesmo imposto que uma pessoa que ganha um salário mínimo vai pagar nesse produto X, se ele não fizer parte da cesta básica. Então a gente fala que a taxa de imposto é regressiva justamente por isso, porque todo mundo que ganha rendas diferentes arca com uma taxa tributária muito grande justamente em cima desse produto de consumo. Então o Brasil, por isso que é muito importante, eu não vou adentrar aqui nos detalhes, a questão da reforma tributária, que já está sendo discutida no Congresso Federal. Não é lá essas perfeições, mas já é o início. É preciso que haja, sim, uma discussão sobre isso e ver, né, de uma maneira que seja eficiente para também não desgastar já o setor produtivo que sofre imensamente com cargas também tributárias altíssimas. Então, é uma problemática muito grande que só um programa inteiro de Morning Show seria necessário para a gente explicar aqui.